Bom dia a todos. Bom dia também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos começar mais um domingo cantando. Hoje, de acordo com o tema da manhã, que vai ser apresentado pelo Marco Antônio e pela Bia, nós escolhemos as músicas O Homem Bom, que fala de Chico Xavier, né? Que é um dos maiores, se não o maior exemplificador de Jesus. Então nós vamos cantar essa música e também a outra, que é a Oração de São Francisco. As duas têm ligação com o tema de hoje, tá bom? Então vamos lá.
Vamos orar. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tantos momentos felizes que passamos nesta casa de Dona Amélia Rodrigues. Quando adentramos este ambiente, sentimos a Sua presença, Senhor Jesus, em cada coração amigo, em cada palavra dirigida, em cada abraço, em cada consolo. Obrigada, Senhor Jesus, por estar em nós. Obrigada por tanto que temos recebido nesta existência. Mesmo diante de dias desafiadores, sabemos que o Senhor está conosco e que tudo, realmente tudo está sob o seu controle. Que saibamos, Senhor Jesus,
aceitar as situações, seguindo o seu roteiro de amor, de justiça e de caridade. Obrigada por sabermos perdoar. Pelo menos estamos tentando perdoar, amar os nossos familiares, os nossos amigos de trabalho, os nossos colegas, que muitas vezes pensam diferente de nós. Que saibamos, Senhor Jesus, aceitar todas as situações. Obrigada por este estudo desta casa, que abre a nossa mente, o nosso coração, que nos dá entendimento da sua palavra. Os guardiães que nos acompanham. Obrigada pelos amigos de luz que estão sempre ao nosso lado e muitas vezes nem percebemos. Obrigada, Senhor Jesus, pelo trabalho que nos sustenta, que nos dá condições de cumprir os nossos compromissos. Continuemos tendo fé, Obrigada, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos e guarda-nos de todo e qualquer mal. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje quem vai falar é o Marco Antônio e a Beatriz, a dupla pai e filha. Bom dia. Bom dia a todos, extensível a todos aqueles que nos acompanham à distância, vibrações fraternais. Que Jesus nos abençoe. Bom, vamos começar com o vídeo? Nós vamos inverter. Vamos começar com o vídeo, para lançar o tema. Olha só, eu queria te pedir desculpa. Tem 3 meses que eu frequento essa academia, 3 meses que eu treino com você, mas eu tenho agido muito errado. Eu tenho te agredido sempre e você fica aí sofrendo, calado. Isso não é justo. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Dá um abraço. Moço, tá tudo bem aí? Não se aproxima de mim que eu sou uma monstra. Você tá passando mal? Não, Então por que tá agarrada nesse saco? a gente tá se entendendo. Eu tenho batido nesse saco há meses. Tá errado. Jesus ensinou a não bater, pelo contrário. Ensinou a oferecer a outra face. Mas esse saco serve pra isso mesmo, isso aqui é pra bater, ó. Para! Agora você vai ter que dar outra face. Vai, dá. Fácil, ali, vai. Você tá entendendo tudo errado. Quando Jesus diz pra você dar outra face, é pra você não retribuir o mal com o mal, entendeu? Ele falou claramente. Se alguém te ferir na tua face direita, oferece a outra. Aí você tá levando ao pé da letra. Então todas as pessoas boas seriam um saco de pancada das pessoas ruins? Então se alguém vier me bater, eu posso descer o sarrafo. Você pode se defender. Isso faz parte da natureza humana.
Jesus não condenou a defesa, condenou a vingança, entendeu? Ah, mais ou menos, né? O cara fala que é pra oferecer outra face. Você diz que não. Tu já multiplicou o pão? Eu vou com ele, né? Vai, Saquinho, pode bater. Caraca, a gente tá há mais de 2000 anos tentando entender o evangelho e ainda leva tudo ao pé da letra. Ué, mas tem outro jeito de entender uma coisa que tá escrita? Moça, eu sei que é difícil. Faz o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesma. Não tem como errar. Amar o próximo? Gente, quero o próximo aqui depois de mim, no saco. Opa, eu? Você? Ah, então vem cá que eu te amo, Tá comigo, por favor. Ai, cara. Bom, nós mantivemos o Espitirinhas, né, para nos lembrarmos sempre da questão Espitirinhas, isso, para nos lembrarmos sempre dessa finalidade de doutrina espírita, né, nos lembrarmos sempre que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, então a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando informações. As duas asas que nos conduzirão, né? A asa da sabedoria e a asa do sentimento. Porque estamos aqui procurando evoluirmos, né? Através das provas da vida, desenvolvendo o saber e a moral. E para onde iremos? Para mundos melhores, rumo à perfeição e à felicidade. Mas vamos lá para a próxima. Então, começando aí, né, a parte dos textos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar no amai os vossos inimigos. Então, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Né? Um trecho de Mateus. É bastante interessante porque dentro do Novo Testamento, antes desse texto, esse texto está em Mateus 5,38. No 5,37 tem um outro versículo. Então, é bastante importante que a doutrina espírita, e havia em determinada ocasião, leia Kardec para entender Jesus. Porque é bem o que se falou da questão do pé da letra, né? A justiça do olho por olho, dente por dente, na ocasião implementada lá por Moisés, já foi um avanço àquela época. Porque àquela época, às vezes, as questões de justiça, elas excediam o mal praticado. Então era uma coisa que criava um problema maior ainda. A pessoa, na verdade, não era uma justiça, era uma vingança, né? A pessoa estabelecia uma vingança, retribuía com muito mais mal. Então, até para se tornar equânime essa questão, houve essa primeira legislação do olho por olho, dente por dente. Alguns comentam que se nós fizéssemos isso hoje, a gente teria um problema sério com pessoas cegas e banguelas, né? Se a gente fosse na justiça do olho por olho, dente por dente. Ia ficar todo mundo sem dente e sem olho. Então, por isso, Jesus trouxe a mensagem de amor, para que a gente avance nesse sentido. E aí nós vamos tentar fazer algumas reflexões em torno dessa mensagem de Jesus. Como é que a gente faz isso, né? Porque às vezes é uma coisa complexa. A mensagem da manhã falava em paciência. Mas vamos então, porque Emmanuel trata especificamente desses dizeres num dos pequenos livros daquela coleção Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Acho que vai. Ok. Vamos definir, porque na verdade a nossa retribuição antes é por comportamento, né? A gente tem a questão do comportamento. Então, uma definição de comportamento. O comportamento humano é o conjunto de reações, ações e hábitos de uma pessoa em resposta a estímulos internos e externos. Ele engloba atitudes físicas, mentais, sociais,
sendo moldado pela biologia, pela história de vida, pela cultura e pelo ambiente. Então, tem uma série de fatores que, às vezes, afetam, né, ou interferem, ou influenciam o nosso comportamento, quando nós vamos responder a alguma provocação. É bastante interessante. Eu passei para pegar na padaria o pão, a padaria de um supermercado, e aí quando eu passava pelo caixa, um dos meninos que acho que trabalha no supermercado, falou: nossa, hoje eu estou na paz de Deus e está tudo bem. Aí a supervisora dele falou assim: o primeiro cliente já entrou? Depois que você atender o primeiro cliente, você volta aqui e vamos ver se continua tudo bem. Eu falei: nossa. Eu falei: opa. Então, a gente é desafiado, né, por essa questão de ambiente, de relações, de culturas. Então, porque comportamento a gente acaba escolhendo baseado nessa série de fatores que interferiram, que fizeram parte da nossa evolução, e no nosso caso, em se falando em doutrina espírita, das múltiplas existências, a gente tem aí uma série de fatores ainda pretéritos que vão ditar o nosso comportamento atual. Então, no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, vamos lá, os atributos físicos. Quando o homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O muro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Então, olha só a colocação, né? O Emmanuel está se reportando, ele analisa justamente a frase de se oferecer a outra face. Então, lá na lição 63 do livro Vinha de Luz, ele vai comentar. Existem outros, o texto é mais extenso, mas nós selecionamos esse para nós fazermos a reflexão. Então, realmente, quando acontece uma discussão, e via de regra a gente observa isso, né? As notícias que às vezes se veiculam é que se começou uma agressão e isso às vezes tem um fim trágico, às vezes inclusive dentro de uma mesma família e às vezes inclusive num momento de confraternização, né? A gente às vezes é surpreendido por uma notícia de final de ano, quando as famílias se reúnem para comemorar o Natal de Jesus, o início de um novo ano, o término de um período, e, no entanto, às vezes influenciados por personalismo, pelo orgulho, pelo egoísmo, acabam se precipitando para atritos físicos. E, realmente, se a pessoa entrar nessa faixa, ele vai acabar descendo o nível. E é uma coisa... O texto analisa, inclusive, cita como referência um animal bravio. Ele fala que toda pessoa do campo sabe que, às vezes, se ela for tratar com um animal bravio, se ela tratá-lo com brutalidade, ele não vai se acalmar. Ao seu normalmente está muito em contato com abelhas. Né? Normalmente, existe uma série de procedimentos, tem aquela questão da fumaça que acalma, mas eu tive, né, em data remota a oportunidade. O seu foi retirar uma colmeia que tinha se instalado na nossa chácara, e nós estávamos com medo que elas atacassem algum visitante ou um vizinho, mas, por outro lado, a gente não queria também eliminar elas. Né? É um ser vivo com direito à vida como o outro qualquer. E aí foi uma data, um horário ideal em que a maior parte delas tinham se recolhido. Nós nos protegemos, o senhor levou aquele vestiário, né, de proteção, mas não percebi nenhuma agressividade delas no processo de mudança
daquela colmeia, né? Alguém que sempre teve um trato, inclusive, acho que é isso, né? É raro um ataque delas, embora a gente estivesse protegido, mas tratadas com respeito, Comenta aí, é o seu. Quando todo animal que se vê atacado, agredido de alguma forma, ele procura se defender. A defesa é o ataque. É atacar aquele que está mexendo, que está provocando essa situação para amedrontar, para afastar e outras coisas, né? Sempre não tem um raciocínio só de defesa. Esse ataque vira ataque mesmo para, se possível, eliminar. É como a gente, quando vai se defender com a força física, ultrapassa os limites da defesa e vira um ataque mortal. Então, no caso da abelha, quando a gente vai mexer, elas se revoltam, tem uma percepção incrível. Uma vem e ferrua, ela deixa um cheiro que vem bastante ferroar também. Aí, o que a gente faz? A gente leva uma fumaça que controla ela respeita aquela fumaça e causa um desconforto para elas. Ela é tóxica para a gente e causa aquele desconforto e elas vão se acomodando, a gente vai utilizando aquilo de maneira assim, controlada, só o suficiente para manter elas. A gente começa a mexer, elas começam a revoltar, a gente dá aquela baforadinha assim, leve, só para manter o controle. Só para isso. Então, não é uma defesa agressiva, é uma defesa mesmo com o conteúdo de defesa. É só isso. Pois não, Rose, desculpa. Agora é de humano, não é de abelha, não. Vamos lá. Olha, o que foi escrito aí, que fala ficar em posição normal aí, né? Que a gente tem que ficar para poder evitar o ataque. Eu tenho uma avó que mora comigo, né? 97 anos. E eu precisei chamar uma tia para ficar comigo, pelo menos durante alguns dias, porque eu trabalho, para ela ficar à noite para dormir com a avó. Só que as duas têm um probleminha do passado, mágoas, etc, né? Então, antes de chegar, mãe e filha, as duas. Aí eu falei assim para minha avó antes, eu falei, vó, quando ela chegar, a senhora, por favor, evita assuntos do passado, não fica falando nada que vai reacender alguma coisa, não, por favor, tá? Para a gente evitar. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou me fazer de boba. Falou desse jeito, vou me fazer de boba, então. Eu falei, então tá bom, se faz de boba, então, para evitar isso aí. Então é isso aí, foi uma fumacinha, né, para ver se a coisa melhora, né? Porque é isso daí, a gente tem que ficar num sentido neutro para ver se a coisa melhora, né? Aproveitando, né, a experiência que a Rose comentou, isso é uma coisa também muito característica em hipermercado, supermercado, né? É uma coisa que acende. Não é de praxe, mas eu vou contar uma experiência, né? Eu cheguei, foi inclusive um domingo, eu tinha saído do centro e passei no mercado naquele horário, né? Que normalmente a fila está grande. E aí havia uma inconformidade na fila, né? E eu identifiquei, eu frequento o mercado muito, e eu identifiquei que havia inconformidade. E aí eu fui até o pessoal que estava na fila e falei, olha, está inconforme a fila, né? A fila não é isso aqui. É diferente o layout da fila. E aí o pessoal se irritou, né? Vários se irritaram comigo.
Mas foi uma experiência. Eu poderia talvez até ter apanhado, mas não aconteceu. Mantive a pose. Falei, olha, está inconforme. Se vocês quiserem organizar a fila, ok. Faço parte, não tem problema. Se vocês não quiserem organizar a fila, eu vou entrar da forma que é correta na fila. E aí um rapaz forte, enorme, ele falou assim, eu vou te dar um murro na tua cara. Não respondi nada para ele. Ergui o tupete e fiquei, né, em posição. Falei, bom, se ele vier, vamos ver o que acontece, né? Não tinha muita prerrogativa. Mas ele ficou. Aí o segurança, o pessoal deve ter identificado, né, o problema, as filas se reajustaram, se readequaram. O pessoal ficou reclamando e eu também não coloquei combustível no negócio, né? Não respondi para ninguém, tratei todo mundo com educação, mas mantive o local. Aí o segurança veio e falou, não, ele tem razão no que eu estava pleiteando. Ele falou, ele tem razão. Aí eu virei para o senhor e falei, tá vendo? Falei para o senhor. Aí eu aproveitei. Falei para o senhor. Né? E tudo bem, se reajustou. A pessoa que disse que queria me dar um murro na cara foi, inclusive, beneficiada pelo reajuste das filas. Eu falei, olha, ainda ele, né, se beneficiou. Mas, realmente, então, essa foi uma experiência. Eu falei, podia ter dado errado, mas funcionou. O que o Mano falou, funcionou. E outra coisa também, né, eu passeio eventualmente com a cachorra que a gente tem. A Melinha foi abandonada aqui, chama a Melinha, foi abandonada aqui no Amélia Rodrigues, a gente adotou. E eu passeio num bairro, e é um bairro que tem, às vezes você encontra um cachorro na rua, é normal, quem passeia às vezes encontra, né? E aí, normalmente, quem sai, você leva um pedaço, né, uma vara, alguma coisa de proteção. Aí eu pensei, falei, mas escuta, se eu saio com alguma coisa nesse sentido, significa que eu estou esperando encontrar alguém para entrar em atrito. Né? E fatalmente, se eu levar uma vara e houver qualquer coisa, eu vou usar. É uma coisa complicada, é o que a gente fala, de às vezes alguém salva os profissionais da área de segurança, mas a pessoa que carrega às vezes uma arma no carro é muito perigoso. Né? Então, eu vou fazer uma experiência, não vou levar nenhum instrumento de defesa. Se acontecer alguma coisa no trajeto, eu vou ver o que pode ser feito. É óbvio que eu tomo cuidado, né? Eu não saio em qualquer horário, todas as vezes que eu passo, como é um trajeto do meu caminho, eu estou sempre observando, ver se tem algum animal mais agressivo, animal grande. Se eu avisto um animal longe, eu mudo a rota. Então tem uma série. E nunca aconteceu. Nunca fui atacado por nenhum animal. Teve uma ocasião que um animal do mesmo tamanho saiu de um quintal. A nossa cachorra, como ela passou por um processo educativo, eu mandei ela sentar, ela sentou. Aí o dono reconheceu que o cachorro dele tinha saído, o cachorro também estacou. E aí o senhor dono do cachorro recolheu dele, me agradeceu, e sem problema. Então, eu penso que, assim, por enquanto, as experiências que eu tenho comprovaram essa recomendação do Emmanuel, né? Em termos, na experiência, tanto entre humanos quanto com animais. Então, por enquanto, agora, a gente precisa, é a questão da defesa, né? Como foi falado no vídeo. A gente precisa entender, por exemplo, a questão das forças de segurança, porque a gente, às vezes, noticiário que existem pessoas extremamente agressivas, elas precisam ser contidas. Então, só que eu acho que entra dentro do que o Alceu comentou, na proporcionalidade do recurso de contenção, né? Você precisa ter limites, porque senão também você vai se comprometer, vai exceder nos limites da contenção. Pois não, dona Iraci. Foi assim, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava assim na cozinha preparando os pastéis, uma coisa, e me veio na cabeça assim, falou assim, eu vou te contar uma história. Não é uma história, é um sonho.
Mas então, aí eu me via naquele sonho. Mas a pessoa falava na minha cabeça assim, eu ia andando pela uma estrada assim muito bonita, assim limpa, bonita, e dos lados eu ia prestando atenção nas campinas, nas árvores, e pensando assim, coisa mais linda, né? A natureza. E bem lá na frente assim, eu via assim uma imagem assim, um clarão, uma coisa assim linda também. Eu ia andando bem tranquila, mas prestando atenção nos lados, do lado do outro, olhando a paisagem, mas prestando muita atenção. Aí, quando lá na frente surgiu um bicho esquisito, assim, que eu não sabia que bicho que era. Até hoje eu não fiquei sabendo que bicho que era. E ele vinha vindo na minha frente. Eu ouvi dizer que ele era assim, um bicho feroz, uma coisa assim, né? Mas eu pensei assim, bom, eu estou com Deus e estou prestando atenção na natureza e vou prestar atenção nele também, vamos ver. E foi indo, eu pensei assim, se eu correr dos lados, ele pode me atacar, né? Se eu voltar para trás também, ele vai me alcançar. Então eu vou continuar indo de frente com ele. Ele vinha de frente comigo e eu de frente com ele. Foi indo. Quando parou assim, a distância, como daqui na parede, assim, parou assim, ele olhou bem para mim assim, eu também olhei, eu fiquei assim, fiquei na minha, né? Olhando assim. Ele veio, aí ele caminhou mais para o meu lado. Ele caminhou para o meu lado, quando ele chegou assim em mim, assim, ele me deu uma lambida na perna e encostou a cabeça assim, fez um carinho, como um gatinho, sabe? Mas era um bichão grande, gozado, assim, né? Esquisito, que eu não sei o que era. Aí tudo bem, ele tornou a olhar para mim assim e seguiu o caminho para onde ele ia indo. E eu segui para frente. Aí nisso eu vi aquela paisagem linda assim e despertei, mas foi coisa de minuto, passou tudo isso, né? Aí depois o meu marido estava sentado perto, eu fui lá e contei para ele, né? Ele falou assim, ó, não conta para ninguém isso aí, senão eu vou pensar que você está ficando louca. Mas é o tal negócio aí, o que eu deduzi com isso aí? Quando a gente vê um acontecimento assim, uma pessoa agressiva, coisa assim, que a gente nunca pode pensar o pior. Que nem você falou, a gente nunca pode ter uma arma, ou pensar em carregar uma arma, porque a gente já está atraindo aquilo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar esperta, tomando cuidado com aquilo, mas também não pensar mal. E então, com o pensamento de Jesus e pensar no bem. Vai procurar fazer o melhor, né? Mas ficar esperto. Então, eu acho que é isso aí que eu deduzi. É isso aí, dona Assim. Então, é interessante, nós havíamos comentado, ó. A outra face está no 5,38 de Mateus. 5,37 fala o não e a luta. Então, fala da importância da nossa postura, né? Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Uma frase de Jesus. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da vida humana, é mais construtivo. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Para concordar ou recusar, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Essa é outra lição que está no outro livrinho, né? O Irmão do Fonte Viva. É o livro Pão Nosso. Então, ele fala dessa postura, né? Porque algumas vezes, diz que o grande problema, às vezes, nesses atritos que acontecem, é a forma com que a pessoa se expressa. Então, porque existe uma forma, né, da pessoa responder. E aí o Emmanuel comenta, ele fala, olha, para concordar ou recusar, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Então, você ter equilíbrio no argumento. Né? Não ser alguém que bajula quando concorda e também não precisa ser de uma aspereza enorme quando discorda. E é o que ele está colocando. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. E é uma coisa interessante, que talvez se justifique. Porque o pessoal fala assim, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Olha só aqui. Então, é uma coisa que às vezes as palavras, as maneiras, são exemplos mais fortes quando a gente se refere à questão da criança. Né? A gente fala muito isso para os casais jovens, para as famílias que têm crianças. Não adianta você falar alguma coisa para ela e o seu exemplo não refletir aquilo. Né? A questão, você vai falar para a criança, não conta mentira. Aí toca o telefone, o seu pai está aí? Fala que eu não estou. Quem é? Estou não. Ou seja,
no consciente, na experiência de vida, na parte prática, é completamente diferente da teoria, né? Então, a teoria fica vazia. E é o que o Emmanuel está falando. Ó, as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Às vezes, é uma coisa interessante, né? Às vezes, e o Emmanuel comenta isso em algumas ocasiões, Chico, que a questão do silêncio faz um barulho enorme, né? Às vezes alguém comenta alguma coisa de uma maneira infeliz, se você não fala nada, se você fica em silêncio, você não concorda, você se mantém neutro, aquilo faz um barulho, causa um desconforto na hora, e às vezes a coisa se estabiliza, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? O texto é maior, quem tiver a oportunidade depois de ler, esses livros normalmente têm em PDF, então é fácil de consultar. Hoje eu percebo assim, se fala muito, a gente recebe muitos vídeos, às vezes quem tem outros processos, lê muitos livros, sobre a importância da gente impor limites, né? Então, a importância da gente aprender a falar não, né? A gente não precisa aceitar tudo, enfim, concordar com tudo, né? Da gente falar não. Mas aí tem outro ponto, né? A gente tem que aprender a falar não, mas a gente tem que aprender a ouvir o não. E aí é que o bicho pega, né? Porque é difícil. Ó, eu quero impor o meu limite, mas e o momento que o outro vai impor o limite dele? Eu vou ter que aprender, né, a respeitar esse limite também, que aí uma outra etapa, né, desse aprendizado de dizer e de ouvir o não, né, o limite para a gente. Vamos acelerar um pouquinho, vamos lá. Emmanuel ainda fala, né? E aí eu penso que entra a questão da vigilância, né? Quando a gente fala desses cuidados preliminares para que a gente não chegue àquela condição de um atrito físico, de você ter, né? Então, guardai-vos dos cães. Então fala, no mundo material você encontra, né? É um mundo que de vez em quando você encontra pessoas que estão em desequilíbrio, estão numa condição inferior. Guardai-vos dos cães. E o Emmanuel salienta, ele fala, olha, eu não estou falando do animal de estimação, domesticado, eu estou falando de alguma coisa selvagem, bruta, né? A figura de imagem se reporta àquelas pessoas extremamente violentas, né? Como reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, e a gente não é muito diferente de animais, né? No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. Então, ou seja, às vezes a pessoa desce, né? Nesse nível. Nós programamos, inclusive, para a nossa próxima apresentação no final de setembro, alguma parte mais científica que até, em tese, explica por que às vezes a gente tem esse comportamento feroz. São os adversários sistemáticos do bem. Então, tem pessoa que é disposta a discordar, né? Fala, o que você pensa? Ah, penso tal coisa. Não, eu sou contra. E se você falar outra coisa, eu sou contra. E aí tem uns estudos de caso, para o próximo episódio da Outra Face, que vai retratar um pouco disso, né? Mas é para que a gente também explore, né, se aproveite da questão da vigilância, né, que fala vigiai e orai. Então, está lá no Fonte Viva. Tá. Então, a gente tem uma lei de liberdade, tem lei de sociedade, né, a terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais. Mas olha lá, ó. Lei de liberdade. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Absolutamente. Pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, então a gente tem, né? A gente vive em sociedade, portanto, há uma série de deveres a serem cumpridos. A gente não tem um direito ilimitado. Ele tem barreiras, né? Então, quando começa o direito do outro, terminam os meus direitos. E eu queria comentar, por exemplo, às vezes a gente usa a rede social, né?
e a gente acaba espectador da inferioridade dos outros, né? Acontece às vezes, aparece lá, o algoritmo joga pra gente notícias e casos, e fulano traiu ciclano, e fulano brigou com não sei o quê. E na rede social, se a gente for perceber, é um espaço que não é o cara a cara, né? Então, muitas vezes, as pessoas se aproveitam ali e elas destilam todo o ódio delas, né? Comenta o que quer, comenta, né? Fala sobre o jeito das outras pessoas, sobre a personalidade. E a gente tem que tomar cuidado para não consumir isso passivamente, né? Então, porque às vezes a gente fica lendo, fica assistindo aqueles vídeos, um fala mal do outro, um reclama de não sei o quê, e não sei o quê, e a gente acaba espectador de um problema que nem é nosso, né? De repente a gente está se envolvendo nessas questões, né, que não são, que a gente não tem, enfim, decisão nenhuma ali, a gente também não vai aprender nada, a gente também não vai ensinar nada, e a gente acaba se contaminando por esses sentimentos negativos que rolam ali, né, que são expostos ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente consome para não ser um consumo passivo, né, dessa forma. Então nós trouxemos, né, uma frase da Simone de Beauvoir. É interessante porque ela iniciou um processo de emancipação feminino, com protestos, com algumas colocações. Então, ela, né, é questionada, como a Bia falou, as pessoas às vezes questionam os comportamentos dela, ela teve uma vida conjugal um pouco complexa, mas interessante. Todas as vitórias ocultam uma abdicação. Então é preciso, às vezes, renunciar a alguma coisa para você ter outras. É a citação de um livro da época em que ela era adolescente. E ela acrescentou, se vivermos durante muito tempo, descobrimos que todas as vitórias um dia se transformam em derrotas. Isso tem a nos trazer que nós estamos numa fase passageira. Então, às vezes a gente passou uma fase da vida em que você considerava alguma coisa muito positiva, mas depois lá na frente você fala, nossa, aquilo eu posso mudar, ou foi uma coisa que para hoje já não serve mais. Então, é um passado. E aí a gente contrapôs, né? Lá com o amor aos bens terrenos, em termos de materialidade, né? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Olha só que coisa interessante, né? Ele está falando de materialidade que se contrapõe à moral e espiritualidade. Então, a importância da gente entender um pouco de contexto, de tempo, de fase. Próximo. Liberdade e livre-arbítrio, ainda da Simone. E não é verdade que o reconhecimento da liberdade de outrem limite minha própria liberdade. Ser livre não é ter o poder de fazer qualquer coisa, é poder superar o dado rumo a um futuro aberto. Então, a questão de eu reconhecer que o outro tem a liberdade dele, isso não interfere na minha própria liberdade, né? Liberdade de ação. Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Próximo. Então aí, nós vamos deixar... Pode passar. Silenciar, autoexame, compreender, a gente repete para a próxima. Pode mudar. A outra face. E aí para o episódio que a gente se reportou, né? É um assunto... Quando nós começamos a trabalhar a outra face, nós descobrimos que é um assunto muito amplo e que não caberia só numa sessão. Então a gente programou. Lá para 27/9, que seria a nossa próxima reunião, há algumas perguntas que nós vamos buscar responder. Então, no trabalho e nas tarefas, no nosso cotidiano, qual é o contexto atual? Trabalho, namoro, amizade, família. Vamos trazer alguns estudos de caso do nosso dia a dia em relação à questão da outra face
e algumas experiências e soluções que surgiram, que a gente encontrou. Nas relações, qual comportamento da outra parte está te incomodando, está me incomodando? Vamos falar um pouco de leis morais na doutrina espírita. E no mundo íntimo, qual seria o desfecho ideal para você nessa situação? Ciência e espiritualidade, aí a gente vai pensar um pouco em termos de futuro espiritual. Então, muito Continua obrigado. no próximo Continua. episódio. Que Jesus nos abençoe. Cenas do próximo Aguardem cenas dos próximos capítulos. Obrigado. Pessoal, alguns avisos. O pessoal que vai para a sala ali dentro, aguarde aqui, tá? Que hoje está lá a Rose, a Fátima e a Maria Alice. Elas vão pegar vocês aqui dentro, quem vai para a sala, levar para dentro para vocês subirem na cama com a escadinha. Essa maca que tem aqui, ela é muito leve, né? Porque não é uma maca que fica ali direto. A gente dobra, foi feita para dobrar. Então, às vezes, a pessoa encosta para sentar, encosta aqui, ela pode vir e cair. Então, tomar cuidado, porque aqui todos nós estamos numa faixa etária de adolescência, né? Então, todo mundo. E eles dizem que o que mata idoso tem duas coisas, né? 3, quais são? Uma é dor de barriga, outra é tombo, catarro, por causa do pulmão, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Pessoa pega uma pneumonia, vai para o hospital, fica muito tempo deitada, pulmão começa a comprimir, junta esse catarro todo e a pessoa vai embora. Então, assim, cuidado. Então, aqui o nosso problema é tombo. Os outros 2. Então, esperem aqui que as meninas, são todas meninas também nessa faixa etária. Vai levar vocês, tá bom? Mas tá bom. E todo mundo olhar, desligar o celular, tá bom? Todo mundo vê ali para desligar o celular. Vai lá na sala hoje. A Ângela, Tereza, Manuel e César. Sentados lá na última fila. Sueli, Daniele e Wilson. Tá bom? Então, pode ir. Sueli, Daniele e Wilson. Estão lá? Testando, som, testando, som.
busquemos nesse momento nos tranquilizar. Vamos acalmar os nossos pensamentos, serenarmos a nossa mente, como se estivéssemos olhando o imenso lago de águas calmas, tranquilas, a água do lago não tem ondas, não tem barulho, simplesmente ali está, parada, calma, sem turbulência. A nossa vida, ultimamente, tem estado corrida, apressada, estressada. E agora é o momento de tranquilidade. O ideal é fazermos esse exercício todo dia. Baixando a poeira, serenando os pensamentos, acalmando, tranquilizando, inspirando e soltando o ar lentamente. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca, inspirando, soltando. Com isso, soltando os ombros, os braços, sentindo as pernas mais leves, e nessa calma, acompanhando a música que toca, vamos pensar no Criador. Essa luz que chega aos cantos mais infinitos do universo. Em tudo, em todos, está a mão do Criador, nosso Pai. A força que move todo o universo. Esse universo imenso de estrelas, sóis, planetas, vida pulsante em
todos os cantos. E nós, aqui nesse planeta, ainda passamos pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, mas ao mesmo tempo nos sentimos tão importantes, tão grandes, sem dimensionarmos o grão de areia que somos na praia imensa. Somos pequenos, mas ao mesmo tempo temos uma força enorme dentro de nós. E com essa força podemos realizar muito, transformarmos, empreendermos, vivermos melhor. Estamos nesse momento preparados para receber a ajuda do alto que nos é transmitida. Encontram-se aqui nesse ambiente benfeitores amigos que até aqui vieram, que nos envolvem, que nos transmitem essas energias tão necessárias ao nosso refazimento, ao nosso crescimento, ao nosso tratamento físico e espiritual. Eles agora nos transmitem essas energias. É como se cada um de nós, nesse momento, estivéssemos sendo tratados com medicação, com injeção, com energias renovadoras. Se nós pudéssemos com esses olhos enxergar a ajuda que nos chega nesse instante, se nós pudéssemos ter essa visão desses benfeitores aqui atuando, trabalhando, em benefício de cada um de nós. Vamos ter essa certeza e mentalizarmos nesse momento a parte do nosso corpo que necessita ser tratada. Vamos deixar que esses amigos concentrem essas energias aonde estamos doentes.
Vamos igualmente nos lembrar de todos aqueles familiares, amigos, parentes que desejamos enviar as nossas vibrações. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos buscá-los em pensamento. Cada um deles. Vamos também orar por aqueles que nos rogaram preces. Gabriel Labella está na UTI. Alessandra Câmara e Lenita Câmara. Arthur Alves, Rafael Miguel, Luciano Alves, Janaína Valentina, Lorena Balbini. Janaína Bosso, Carolina Silva, passa por cirurgia no HB, está em recuperação. Luiz Machado, no quarto 561 do HB. Leonardo Luna, Maria Marques, Bruce Silva, José Angelina, José Aparecido, João Vitor Maniero, Laura Lobato, Pedro Matias, os desencarnados, Donias, Sérgio e Pasqualina Mâncio, Francisco Pedroso, Ellen Cristina, todos eles também possam receber a visita desses benfeitores. Nós, de nossa parte, agradecemos infinitamente por aqui estarmos, por tudo que recebemos, pelo que temos, pela proteção e pelo amparo. Que possamos ser fortalecidos para que no início de mais esta semana possamos contar com essa mão do alto, com essa ajuda que chega para todos nós. Que essa ajuda nos fortaleça, guie os nossos passos, envolva os nossos momentos. Gratidão imensa ao alto, a Jesus, mestre e amigo de nossas vidas. Que essa paz, esse envolvimento possa estar com cada um de nós, não só agora, mas durante todos os momentos da nossa existência. Que assim seja.